Se essa história tocar você de alguma forma, curta agora e escreva nos comentários o que você faria no meu lugar. Isso me ajuda a seguir contando histórias como a minha. Quando meu pai anunciou que iríamos deixar a Alemanha, ninguém discutiu. A guerra já tinha nos levado quase tudo, e os meses seguintes só nos tiraram ainda mais. A vila onde cresci era agora um punhado de ruínas cobertas de silêncio. Mamãe tinha morrido no inverno anterior, enfraquecida pela tuberculose e pela tristeza. Eu tinha só 17 anos, e 2 irmãos pequenos que não falavam mais desde que viram um vizinho ser fuzilado no portão de casa. O Brasil parecia um milagre contado em voz baixa entre sussurros de quem nunca esteve lá. As promessas de terra, trabalho, comida e dignidade nos alcançaram como um bilhete de esperança jogado de uma janela alta demais. Meu pai não era homem de abraços, mas naquela noite, quando voltou do consulado com os papéis da viagem, me chamou até o quarto. Me olhou por alguns segundos e disse apenas: "Vai ser melhor para todos nós." Perguntei como iríamos. Ele respondeu que de navio, com outros imigrantes. Disse que um senhor influente da cidade cuidaria de tudo. Só precisaríamos obedecer às regras da travessia. Não sei porquê, mas meu estômago virou no mesmo instante. A forma como ele disse aquilo, o jeito como evitou olhar nos meus olhos, havia algo ali. Mas eu estava cansada demais para questionar. Passamos as semanas seguintes juntando trapos e secando batatas no sol. Eu costurei uma blusa nova para os meninos com pedaços do vestido da mamãe. O inverno estava chegando de novo, e com ele, a urgência de partir. No último domingo antes da viagem, fui até a igreja da vila. Me ajoelhei diante de um banco quebrado e pedi a Deus que me protegesse, que não deixasse meu pai cometer nenhum erro. Eu ainda acreditava nele. A noite da partida foi estranha. Ninguém chorava, mas também ninguém sorria. Meu pai parecia inquieto. Fumava sem parar e olhava o relógio a cada 2 minutos. Eu tentava entreter meus irmãos com histórias inventadas. No porto, o navio era maior do que eu podia imaginar. Um monstro de ferro sujo, com um rugido surdo que vibrava no peito da gente. Homens gritavam em línguas que eu não entendia e nos empurravam como gado. Subimos pelas rampas com nossas sacolas improvisadas. Um homem alto e de terno marrom se aproximou do meu pai e cochichou algo. Depois me encarou. Senti um frio na espinha que não passaria por semanas. Quando nos acomodamos em nosso cubículo, eu percebi que não havia mais volta. Aquele navio era nosso destino, nosso cárcere e nossa travessia. E eu ainda não sabia que ele também seria o palco da minha destruição. Meu pai fechou a cortina improvisada com um pano encardido e disse: "Descansem. Vai ser uma viagem longa." Mas havia algo diferente na voz dele. Algo que doía mais do que fome. A vibração dos motores começou a preencher cada fresta do navio, como se o metal estivesse vivo. Sentei ao lado dos meus irmãos. Abracei os 2 e sussurrei: "Vamos aguentar. Por mamãe." Eu nunca soube rezar direito, mas naquela noite murmurei palavras confusas enquanto o mar começava a nos engolir. Na minha cabeça, uma frase se repetia sem parar: "Confie no seu pai. Confie no seu pai. Confie no seu pai." Mas a cada onda que nos afastava da costa, essa certeza começava a se dissolver, como se no fundo eu já soubesse que algo terrível me esperava naquele navio. Se você chegou até aqui, fica comigo até o final. Você vai entender por que essa travessia marcou minha alma para sempre. Deixe um comentário com um "Estou aqui" e de onde você está me ouvindo. As primeiras horas no navio foram confusas. Um cheiro forte de ferrugem e óleo queimado tomava o ar. O som constante dos motores vibrava como um sussurro sufocado nos ouvidos. Homens dormiam amontoados. Mulheres seguravam filhos no colo tentando fazer silêncio. Não havia privacidade, não havia luz. Apenas pequenas lâmpadas tremulando em corredores úmidos. No segundo dia, meu pai me chamou no canto. Disse para eu não sair sozinha à noite, que havia homens perigosos entre os passageiros, que era melhor não chamar atenção.
Perguntei se estava tudo bem. Ele assentiu com a cabeça, mas seus olhos evitavam os meus. Parecia envergonhado, culpado. Eu não soube interpretar, mas algo dentro de mim se apertou. A noite caiu pesada, abafada. A comida era escassa. Uma sopa rala e um pedaço de pão que parecia pedra. Os meninos dormiram rápido, exaustos. Eu não consegui pregar os olhos. Foi então que ouvi passos no corredor. Baixos, firmes. Pareciam saber exatamente onde pisar para não fazer barulho. Senti meu corpo gelar antes mesmo da cortina ser puxada. Um homem entrou, alto, com barba suja e cheiro forte de rum. Me encarou por alguns segundos. Meu pai estava acordado. Ele estava ali, sentado, fumando em silêncio. Eu disse: "Pai?" E ele respondeu apenas: "Fica quieta, deixa ele falar." Aquilo me quebrou. Naquele instante, alguma coisa em mim rachou, como vidro sob pressão demais. O homem sorriu. Disse que seria rápido, que não me machucaria. Que era um acordo, só isso. Que era para o bem de todos nós. E meu pai não se moveu, nem uma palavra, nem um gesto. Eu gritei. Baixo, mas gritei. Pedi, implorei. Disse que não queria. O homem riu. Disse que já estava feito, que meu pai tinha aceitado, que ele sabia. Quando tudo acabou, me encolhi num canto, sangrando, tremendo. Meu pai apenas acendeu outro cigarro. Sussurrou: "Tenta esquecer. Foi só uma vez." Mas não foi. No dia seguinte, outro homem apareceu. Diferente, mais velho. E de novo meu pai fingiu não ver. Aquilo se repetiu por dias. Eu perdi a conta de quantos vieram. Passei a dormir com os olhos abertos. Tentava manter os meninos entre mim e a cortina, como um escudo inocente. Mas eles sempre sabiam a hora. Sabiam quando meu pai diria sim com o silêncio. Comecei a me ausentar do próprio corpo. Saía de mim, me via de cima. Como se aquela dor fosse de outra. Como se eu fosse só uma sombra dentro da minha própria pele. Um dia perguntei ao meu pai: "Por que você está fazendo isso comigo?" Ele respondeu sem emoção: "Porque foi o único jeito de garantir que chegássemos vivos no Brasil." Naquele momento, entendi que eu não tinha valor. Eu era apenas a moeda de troca. A filha sacrificada em nome de uma sobrevivência que não seria minha. Às vezes, é no abismo que a gente encontra forças que nem sabia que tinha. Acordei no 10º dia da travessia com gosto de sangue na boca. Minha pele ardia, meu corpo doía e meu espírito. Esse eu já não sabia onde estava. Só sentia um vazio. Um dos homens, o último, me bateu. Disse que eu não era obediente como as outras, como se eu fosse parte de um acordo antigo, de uma dívida que nunca escolhi. Me escondi no banheiro enferrujado do corredor. A água era fria, mas lavei o rosto mesmo assim. Me olhei no espelho rachado. Pela primeira vez, não reconheci meu reflexo. Tinha sangue seco na minha camisa e um roxo escorrendo pelo pescoço. Tentei ajeitar os cabelos com os dedos, mas estavam duros, embaraçados, como minha alma. De repente, senti uma presença atrás de mim. Virei assustada. Era a cozinheira, uma mulher idosa, imigrante como nós. Me olhou nos olhos e disse: "Ninguém merece isso. Você é só uma menina." Comecei a chorar ali mesmo, baixinho. Pela primeira vez, alguém me viu. De verdade. Ela me deu um pano limpo e disse para eu voltar só quando estivesse pronta. Naquela noite, um dos homens tentou me puxar de novo. Mas algo dentro de mim mudou. Peguei uma colher velha de metal e apontei para ele. Disse: "Encosta em mim de novo e enfio isso no teu olho." Ele riu, achando que era blefe. Mas eu tremia de verdade. E dessa vez, tremia de fúria. Ele me olhou por alguns segundos. Depois recuou. Não voltou mais. Fui até meu pai, que dormia como se o mundo estivesse em paz. Sacudi ele e disse: "Se mais alguém tentar me tocar, eu me jogo no mar."
Ele abriu os olhos e sussurrou. Então você vai nos matar todos. Respondi com raiva. Eu não pedi para viver assim. Você me trocou como se eu fosse madeira velha. Ele virou o rosto. Não teve coragem de me encarar. Na manhã seguinte, a cozinheira me chamou na cozinha improvisada. Disse que havia um cômodo vazio perto da sala de mantimentos. Me deu uma chave enferrujada. Passei a dormir lá, sozinha, escondida. Os meninos acharam que era um jogo. Eu dizia que era para protegê-los, mas era para me proteger. Era o que restava de mim tentando sobreviver. Por 3 noites dormi em silêncio, sem ser tocada. Comecei a escrever num pedaço de papel de embrulho. Coisas pequenas, pensamentos soltos, lembranças da mamãe. Foi ali, com um lápis de carvão roubado da cozinha, que redescobri minha voz. Eu ainda sabia escrever. E se eu podia escrever, talvez ainda fosse alguém. Na 4ª noite, ouvi passos se aproximando. Mas não entrei em pânico. Me levantei, chave na mão. Tranquei a porta. Pela primeira vez, me senti no controle. Eu não era mais só um corpo vendido. Eu era uma sobrevivente. E embora ainda houvesse um oceano inteiro de dor, pela primeira vez, eu consegui respirar. Se você acha que sobreviver é o bastante, pense de novo. Sobreviventes também sangram por dentro. Se essa parte te tocou, compartilhe com alguém que precisa se sentir visto. Aquela manhã começou diferente. A vibração do navio diminuiu. O cheiro do mar ficou mais doce. Uma agitação estranha tomou conta dos corredores. Alguém gritou: "Terra à vista!" Subi até o convés pela primeira vez. O sol era forte. Doía nos olhos depois de tantos dias no escuro. À frente, uma faixa verde e dourada se estendia como um sonho molhado. O porto do Rio de Janeiro nos esperava como uma boca aberta. Barcos pequenos iam e vinham. Homens gritavam ordens em português. Eu não entendia nada, mas pela primeira vez não sentia medo. Meus irmãos vibraram. Achavam que aquilo era um novo começo. Meu pai parecia aliviado. Sorriu ao descer, como se lavasse a consciência com o vento do mar. Eu só queria desaparecer. Descemos com nossas sacolas, descalços, sujos, famintos. A terra firme sob os pés parecia flutuar. Por dentro, ainda estávamos afundando. Ninguém ali sabia o que tínhamos deixado para trás. Fomos levados a um centro de triagem, um galpão cheio de imigrantes. Médicos nos examinaram por cima. Uns foram barrados, outros carimbados como mercadoria aprovada. Uma mulher da Cruz Vermelha me ofereceu um pão doce. Quase chorei ao sentir o açúcar na boca. Ela segurou minha mão e perguntou: "Você está bem?" Balancei a cabeça, mas não consegui responder. Nos disseram que seríamos levados para o interior. Colonos alemães precisavam de mão de obra. Meu pai assinou sem ler. Eu já não esperava mais escolha. A viagem de trem até o sul foi longa. Dormimos em bancos duros, amontoados. As paisagens passavam como borrões. Plantações, morros, árvores enormes. Nada lembrava minha terra. Chegamos em uma cidade chamada Santa Cruz do Sul. Casas de madeira, gente falando um alemão estranho, misturado. Fomos recebidos por um homem que nos levou até uma fazenda. Nos deram um quarto minúsculo, camas de palha, um fogareiro. Meus irmãos acharam que era um castelo. Eu não consegui dormir. A cada som da noite meu corpo estremecia. No dia seguinte, já fui colocada na cozinha da casa grande. A patroa era ríspida, mas justa. Me ensinou palavras em português. Disse que ali, se eu trabalhasse, poderia ficar. Mas ninguém ali sabia da minha história. Ninguém via as marcas invisíveis nas minhas costas. Meu pai andava pela fazenda como se nada tivesse acontecido. Nunca pediu desculpas. Nunca me olhou de novo do mesmo jeito. Passei a escrever todas as noites num caderno que ganhei da professora local. Escrevia tudo. Cada lembrança, cada dor, cada silêncio. Era minha forma de não esquecer quem eu era. Ali, naquela terra estranha, comecei a me reconstruir. Tijolo por tijolo, não como a filha de alguém, mas como mulher.
como alguém que sobreviveu ao mar, aos monstros e ao próprio sangue. Se você ficou comigo até aqui, saiba, sua escuta também salva. Comente "eu te ouvi" nos comentários. Sua atenção dá voz a quem foi silenciada por tanto tempo. Durante os primeiros meses no Brasil, minha rotina era repetida como um mantra. Levantar antes do sol, acender o fogão, preparar o café dos patrões, lavar roupa no rio. A água gelada cortava minhas mãos, mas também lavava minha alma aos poucos. Havia dor, sim, mas também uma estranha sensação de recomeço, como se cada dia fosse uma folha nova. A professora da vila notou que eu gostava de escrever. Me emprestou livros e me ensinou palavras em português que falavam de liberdade, coragem, amor. Palavras que eu tinha esquecido. Uma tarde, ela leu um texto meu em voz alta na escola. Eu tinha escrito sobre a travessia, sem detalhes, mas com dor suficiente nas entrelinhas. As crianças ouviram em silêncio. Ali, naquele instante, percebi que minha voz podia tocar. Que meu silêncio não era mais meu único idioma. Que a escrita podia ser meu grito sem ruído. Certo dia, a cozinheira da fazenda, uma mulher negra chamada Rosa, me chamou de canto. Disse: "Eu também fui vendida um dia, mas hoje ninguém mais me compra." Aquilo me marcou. Comecei a caminhar sozinha pelas trilhas ao redor da fazenda. Era meu momento comigo. Eu falava alto, respondia em pensamento. Aos poucos, aquela menina encolhida foi desamassando o corpo e a alma. Uma noite, sonhei com minha mãe. Ela me dizia: "Você ainda é luz." Acordei chorando, mas pela primeira vez, com um sorriso nos lábios. Pela primeira vez, senti orgulho de continuar viva. Evitei meu pai por muito tempo, mas um dia ele adoeceu. Me chamaram. Fui. Ele estava magro, frágil. Me olhou e disse: "Eu soube o que fiz com você, desde o primeiro dia." Eu não chorei, não gritei, apenas disse: "Não espero que você peça perdão. Mas espero que saiba que eu sobrevivi, que eu ainda estou aqui, inteira, apesar de você." Ele tentou falar algo, mas tossiu. Nunca mais tocamos no assunto. Ele morreu semanas depois, sozinho no barraco ao lado da plantação. E eu senti alívio. Continuei escrevendo. Aos poucos, minhas histórias começaram a ser lidas na escola, depois em jornais pequenos da cidade. As pessoas se emocionavam sem saber que era sobre mim. Anos mais tarde, publiquei meu primeiro livro, uma coletânea de memórias. Nunca contei abertamente o que vivi, mas cada linha era costurada com cicatriz e coragem. Hoje, tenho filhos e netos. Nunca os deixei crescer no silêncio. Sempre contei histórias. Ensinei que a dor não precisa virar prisão. Ela pode virar ponte. A vida não me devolveu tudo o que perdi, mas me ensinou a reconstruir. E quando me perguntam como consegui, respondo: porque eu me recusei a desaparecer.